Vereadores pedem melhorias na iluminação pública e no tráfego da região da Avenida 2, no São Marcos. A pauta da sessão de hoje conta com quase 50 itens para discussão e votação. Escoteiros celebram semana dedicada ao escotismo na cidade. Esses são os nossos principais destaques. Valinhos, 2 de maio de 2017, o Câmara em Notícias está começando. Olá, hoje é o dia que a gente dá aquele giro pela cidade com as principais reivindicações e propostas dos vereadores para melhorar a cidade. Os destaques ficam por conta do pedido de iluminação e melhorias no trânsito da Avenida 2, no São Marcos, e um projeto que pretende regularizar a atividade de food truck na cidade. O vereador Veiga apresentou indicação solicitando melhorias na iluminação pública da Avenida 2, no Jardim São Marcos. Ele alega que a escuridão no local tem deixado os motoristas e pedestres inseguros. Na mesma região, no pontilhão que liga o São Marcos a Capuava, Veiga pede que sejam realizados estudos visando a melhoria do tráfego no local. Segundo ele, o trânsito no horário de pico é intenso e deixa a situação perigosa. A vereadora Mônica Morandi apresentou requerimento pedindo informações da Prefeitura sobre o atraso no pagamento do subsídio ao transporte de estudantes universitários e de cursos técnicos. Segundo ela, alunos reclamam que estão sem receber o repasse referente ao ano de 2016. No documento, a vereadora pergunta quantos estudantes aguardam pagamento por parte da Prefeitura, em quais meses o repasse não foi feito, qual a previsão para que a situação seja normalizada e se há dívida referente ao subsídio deste ano. O vereador Roberson Costa Longa Salame apresentou indicação solicitando manutenção na rua João Bissoto Filho, principal acesso aos bairros Parque das Figueiras e Nova Palmares. Ele afirma que moradores reclamam do estado de conservação da via. Na indicação, Salame destaca que a rua João Bissoto Filho tem trânsito intenso, fazendo inclusive parte do itinerário dos ônibus municipais e, por isso, necessita de reparos urgentes. O vereador Giba apresentou moção pedindo ao governador do estado, Geraldo Alckmin, que disponibilize vacinas contra a febre amarela para toda a população de Valinhos. Segundo ele, os recentes casos da doença em cidades da região têm deixado os moradores preocupados, levando a um aumento na procura pela vacina nas unidades básicas de saúde. Giba destacou que Valinhos forma um habitat perfeito para a proliferação de mosquitos que podem transmitir a febre amarela, ou seja, muitas áreas verdes e ribeirões. Ele disse que ainda já foram confirmadas 3 mortes de humanos pela doença na região, além de 17 macacos. Os vereadores Rodrigo Fanhani Popó e Mair apresentaram um projeto de lei que pretende regulamentar o comércio e doação de alimentos em food trucks, food bikes e demais equipamentos semelhantes. O objetivo da proposta, segundo eles, é atender à reivindicação dos comerciantes dessas modalidades, que hoje estão impedidos de ocupar vias e áreas públicas. Os vereadores ressaltam ainda que a regulamentação permitirá uma nova fonte de arrecadação aos cofres públicos. Na mensagem que acompanha o projeto, Popó e Mair alegam que os food trucks não podem ser tratados como comércio ambulante, porque possuem algumas especificidades que dependem de uma legislação própria. O projeto diz, por exemplo, que não serão dadas autorizações ou permissões de uso, como é feito em outras cidades, mas sim a emissão de licenças que, segundo eles, possui tramitação menos burocrática. Preocupados com os recentes casos de crianças e adolescentes que tiraram a própria vida após aceitarem o desafio da baleia azul, os vereadores Franklin e César Rocha pediram por meio de moção que a prefeitura se esforce na divulgação dos riscos que esse jogo oferece aos jovens do município. O jogo Baleia Azul teve origem na Rússia e consiste na apresentação de 50 desafios que devem ser executados pelo participante. Os desafios envolvem isolamento social, automutilação e incentivo ao suicídio. O contato entre os jogadores é feito por meio de redes sociais. No Brasil, relatos de morte de crianças levaram à abertura de investigação em diferentes estados. E a Câmara concedeu pela primeira vez o diploma de mérito ao contabilista do ano.
O profissional escolhido pelo Conselho Regional de Contabilidade foi o Wilson Roberto Anselmi, que recebeu a homenagem na última sessão. A lei é de iniciativa do vereador Veiga e tem o objetivo de enaltecer contabilistas que exercem a profissão em Valinhos, inscritos no respectivo órgão de classe e que reconhecidamente se destacam entre os seus pares. O homenageado do ano, Wilson Roberto Anselmi, recebeu a honraria acompanhado de sua família. Um dos profissionais do ramo mais conhecidos na cidade, Anselmi comemora 50 anos de trabalhos na área contábil. Sua carreira começou no final da década de 60, quando trabalhou como auxiliar administrativo no escritório comercial São Luís, de propriedade do ex-prefeito Jerônimo Alves Correia. 10 anos depois, Anselmi se tornou sócio do escritório, com participação de 25% dos lucros. Nesse tempo, cursou técnico em contabilidade e, mais tarde, a Faculdade de Ciências Contábeis. Na década de 80, adquiriu a totalidade do escritório, que hoje leva o nome Contábil Anselmi e Trovati Limitada. Conhecedor dos serviços mais simples até a tomada de decisões mais complexas e corretas para seu escritório e clientes, Anselmi já foi delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo de 1998 a 2010. Nesse período, também participou da diretoria do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo, a SESCOM. A seguir, Câmara recebe escoteiros em sessão solene para comemorar o escotismo praticado na cidade. Voltamos já! A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se proteger tomando a vacina. Você está preparado? A vacinação na fase da adolescência previne doenças e garante que você fique cada vez mais forte. E assim como nos jogos, a vida é cheia de desafios. Por isso, agora as vacinas que protegem contra a meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Lembre-se de tomar a segunda dose após 6 meses. Não pule essa fase por nada. Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Vacinação é nessa fase que você fica mais forte. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Câmara realizou uma sessão solene para comemorar a Semana do Escoteiro. A cerimônia cumpre com lei aprovada na Câmara, que tem o objetivo de divulgar à sociedade a importância das atividades de cidadania e educação não formal realizadas pelos grupos de escotismo na cidade. Comandada pelo presidente da Câmara, Israel Scupenaro, a sessão solene contou com a presença dos dois grupos de escoteiros da cidade, o Azimuth e o Valinhos, que juntos movimentam mais de 180 crianças, jovens e adultos. Também presentes à cerimônia, os vereadores Mair, Edson Secafim e Franklin usaram a tribuna para enaltecer as ações realizadas pelos grupos há mais de 20 anos na cidade. O diretor de Relações Institucionais dos Escoteiros do Brasil, região de São Paulo, Rodrigo de Paula Caires, realizou uma palestra sobre escotismo e desenvolvimento sustentável, promovendo uma verdadeira interação entre todos os presentes. Além de homenagens prestadas a membros específicos dos grupos e certificados de gratidão trocados entre a Câmara e os grupos de escoteiros, os vereadores assinaram o termo de adesão de União Parlamentar Escoteira do Brasil,
em que se comprometem a promover a aproximação e o encaminhamento de demandas junto aos demais poderes. Na Semana do Escoteiro, instituída por lei municipal de autoria do ex-vereador Lorival Messias, a Câmara também recebeu uma mini exposição com objetos, fotos e artigos sobre o escotismo. O posto de atendimento ao trabalhador de Valinhos, o PAT, oferece vagas em 3 diferentes áreas. Confira. O PAT oferece vagas para funileiro de automóveis, sushiman e vendedor de serviços com habilitação B. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e o cartão do PIS. O PAT está localizado na Avenida dos Esportes, 303, no centro, e atende das 8 às 16 horas. Hoje é dia de sessão, veja o que vai ser discutido e votado pelos vereadores. Está na pauta da sessão de hoje o projeto de lei do vereador Veiga, que concede desconto de 50% na taxa de veiculação de publicidade para microempresas e para empresas de pequeno porte enquadradas no regime tributário Simples Nacional. O projeto também isenta da cobrança os microempreendedores individuais. De acordo com o vereador, o objetivo é permitir que as empresas consigam ter mais destaque com a divulgação dos seus serviços, sobretudo em momento de crise econômica. Os vereadores também devem votar o projeto de lei do vereador Kiko Belloni, que obriga as clínicas e residências geriátricas a manter em suas unidades equipamentos destinados à oxigenoterapia. Na mensagem que acompanha o projeto, o vereador alega que estudos apontam que a maioria dos idosos internados em instituições de longa permanência, conhecidas como casas de repouso, possuem distúrbios respiratórios, como asma brônquica e enfisema pulmonar. Outro projeto que está na pauta da sessão é o do vereador Rodrigo Fagnani Popó, que institui em Valinhos o Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa. Caso seja aprovado e vire lei, a data será comemorada anualmente no dia 21 de janeiro. Também deve ser votado no plenário o projeto do vereador César Rocha, que institui a Semana de Mobilização para o incentivo à doação de medula óssea. A sessão começa às 6h30 da tarde e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, nos canais 4 ou 99 da NET ou pelo site no link TV Câmara. O Câmara em Notícias termina aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações é só entrar em nosso site. Uma boa tarde.